Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar aqui mais um dos nossos webinários. Dessa vez iniciando uma nova série. A gente vai começar a ser um pouco mais específico com as marcas, já que a gente tinha falado e fizemos 7 webinários sobre soluções AV Group de uma maneira mais abrangente. E agora a gente começa a entrar em universos mais específicos. Hoje, a primeira visita dedicada ao universo Crestron, né? E para conduzir aqui os trabalhos comigo, com o Felipe, da Crestron, e o Horst, também da Crestron, para que façam aí intervenções, comentários e me corrijam aí em alguma coisa que eu não comentar da maneira mais adequada. Tá? Então, bem-vindos a todos. Vamos, sem mais demora, iniciar. Bom, nós vamos falar, né, de Crestron com um foco aqui mais residencial, né? Não é à toa o título do webinar, Crestron Home. Mas vamos falar também do ecossistema Crestron como um todo. Por que isso? Porque muitas revendas, né, não conhecem ainda todo o poderio de resolução que a marca Crestron tem. Então não adianta também a gente simplesmente entrar no S3, que representa toda a evolução de um configurador residencial, sem antes mostrar tudo que abarca, né, tudo que entra dentro dessa solução prática que é o configurador Crestron Home. Então hoje a nossa ideia é visitar o mundo Crestron para os integradores que estão desatualizados, que não conhecem, mas também aqueles que já conhecem vão salpicar, né, vão ser prestigiados aí com pequenas novidades que, na verdade, mudariam muito a maneira como se programa Crestron, seja em sistemas configurados, seja em sistemas programados, né? Então, bem-vindos a esse é o Crestron Home Experience, o primeiro webinar nosso focado em um fabricante, né? Apresentando que estou eu, né, Ricardo Brunialti, Felipe Braga e o Horst von Waltwitz. Pronunciei certo? Aí forçou, né? Aí forçou. Boa tarde aí, pessoal. Muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês com esse webinar de Crestron Home. Boa tarde aí, Felipe. Dá o seu alô aí pro pessoal. Tá mutado, Felipe. A gente fica em mute, tem que desmutar para entrar, né? Óbvio. Boa tarde a todos aí. Estamos aí, como o Ricardo disse, hoje nós vamos passar aí muitos conceitos importantes aí na parte da área residencial em que a Crestron atua, né? Então, senta que lá vem história aí, como dizem. Vamos lá. Obrigado, Ricardo. Então, a ideia aqui é desmistificar, né, a Crestron, já que muitos integradores veem isso como uma marca difícil, ou cara, ou inacessível. E aqui a ideia é a gente começar a construir que não. Qualquer obra onde você tem um padrão mínimo de qualidade, e a gente fez vários webinars discorrendo sobre essa necessidade de ter um padrão mínimo de qualidade em automação, Crestron poderia ser aplicado. E a maneira que a gente vai fazer isso aqui no Brasil, né, neste mundo residencial, é essa parceria Crestron com a AV Group, né? Não estão presentes nesse webinar, mas o AV Group tem sua própria equipe de suporte, auxílio a projetos, vendas. Então existe também um staff no AV Group para ajudá-los a realizar, né, um empreendimento Crestron, tá? E que a gente pode apresentar também numa outra oportunidade. Muito bem. Então esse é o mundo residencial Crestron, né? As fotos hoje vão ser fotos de obras, de cases de Crestron, para a gente ilustrar justamente do que é capaz, né? Aí logo de cara um belo case de iluminação. E o que é essa empresa Crestron, né, que é tão conhecida, tão prestigiada e tão mitificada? Então vamos começar a desmistificar essa empresa. Essa introdução ela é muito importante porque pode ajudá-los a apresentar o que é Crestron para um leigo, para um arquiteto,
para um cliente final, para um decorador. Pessoas que ouviram falar, mas não sabem da real dimensão dessa grande empresa, né? A empresa começou com o George Feldstein, lá em 1972, ele fundou a marca. E ele criou uma dinâmica que se segue até hoje de muita inovação, né? O próprio Jorge foi responsável diretamente por inovação em controle de áudio e vídeo. Numa época, nos anos 70, onde controlar um aparelho de áudio e vídeo como um televisor era aquele seletor bruto e totalmente rudimentar. Então ele introduziu controles de áudio e vídeo, né? Está registrado no nome dele diretamente a patente de um primeiro controle HD, touchscreen, controle de projetores, a automação por wireless e diversas patentes onde ele é o principal inventor. Ou seja, ele criou uma rotina de uma empresa que inventa e registra patentes. Aqui vocês estão vendo rapidamente, né, uma tela de um site, o Justia Patentes, onde está discorrendo uma tela de patentes Crestron. Mas isso é só uma tela, né? Se vocês explorarem esse site, vocês vão ver mais de 25 páginas como essa, só de patentes no nome da Crestron. Então, o legado do fundador da Crestron seria esse, né? Uma empresa que sempre está buscando inovação, e a gente pode medir essas inovações pelo grande número de patentes que ela tem, e aí está a prova de uma tela capturada em site para a gente visualizar isso. Aqui está o outro fato que mostra a Crestron, uma empresa de presença global, com 91 escritórios regionais, 5 centros de distribuição e 3 fábricas, né? Nós estamos aqui, então, São Paulo, né? Escritório regional. Então, uma empresa de cobertura global. Inclusive, por ter 3 fábricas, ela tem mais condições de enfrentar a atual crise sanitária, porque ela pode mobilizar o estoque de uma ou outra fábrica para atender a demanda dos clientes pelo mundo. Um outro foco da empresa é a qualidade, né? Isso está no site da Crestron, sobre a empresa tal. Valores fundamentais da empresa. A empresa é focada totalmente em qualidade. Então, como é que funciona o ciclo de qualidade? Planejar. Planejar a partir das necessidades do cliente, né? E aí, quando eu faço esse planejamento, meu objetivo é construir um produto que gere valor. Como? Primeiro, garantindo a qualidade dos meus suprimentos. Então, que materiais eu vou usar, que insumos eu vou ter, que fornecedores eu vou usar. Aí eu vou visualizar as necessidades do meu cliente, planejar o produto, garantir a qualidade de fabricação ao máximo e aí atender o meu cliente dando valor a ele. Então é um ciclo, né, onde eu tenho a chance ainda de ir melhorando os produtos ao longo do tempo, né? Aqui tem um pequeno vídeo que mostra isso, né? São vários ensaios, a gravação de teclas, mas mostra o processo de fábrica altamente automatizado para ter rigoroso controle de qualidade. E nós vamos ver aí durante o vídeo alguns ensaios, né, estressando o produto. Então, batendo no controle, verificação de construção de produto, de cabo HDMI, teste de novo de controle. Então, os produtos são extremamente testados e ensaiados para que a gente receba, né, na nossa casa um produto absolutamente durável e robusto, né? Então, quando se diz que Crestron é um produto tanque, né, uma gíria que a gente tem aqui, não à toa, é por trás de toda essa tecnologia de verificação e controle de qualidade de produto. Ele está fazendo uma aferição, né, uma câmera fazendo uma inspeção do produto. Então, isso acontece por um justo motivo. E a gente pode imaginar que, por ser uma empresa de alta qualidade, de produtos de altíssimo nível, ela faz
pouco. Não, muito pelo contrário. Ela conseguiu gerar para o mercado produção em grande escala com esse rigoroso controle de qualidade. E os números aí mostram para a gente. 9 milhões de componentes dia, 750 mil placas mês e 13 bilhões de solda. Que não dá nem para imaginar o que é isso em solda, né? E a cultura de suporte que a empresa tem também é importantíssimo. Acho que é outro pilar, né? Não adianta você fazer a melhor qualidade, a melhor distribuição, a excelência do produto se você não entrega esse conhecimento, a logística de operar com esse produto no mercado. Então, o suporte Crestron ele se faz através de dois grandes pilares. O CTI, que é o Crestron Technical Institute, que basicamente é para treinamento e certificação. Então, é onde a gente adquire toda a cultura Crestron, né? E é algo muito importante. Tem programadores que evoluem, e existe até uma carreira nisso. Depois a gente pode falar um pouquinho com o Horst e o Felipe sobre isso. E existe o TrueBlue. O TrueBlue ele é consagrado muitas vezes como suporte técnico, mas ele é muito mais do que isso. Tá? O TrueBlue ele tem lá informações dentro do site da Crestron. É um portal onde eu posso aprender como vender, ter material de marketing, ter diagrama técnico para saber como instala. Lógico, baixar software. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas manuais, dicas de dimensionamento ou ferramentas de dimensionamento. Por exemplo, calcular a carga de uma rede Crestnet ou dimensionar uma matriz DM, que a gente vai ver a seguir. Tudo isso está lá. Então é um grande portal de informação, não só ticket técnico, é muito mais do que isso. E tem uma outra parte fundamental, que são os answers, que são as respostas. Mas não é só pergunta e resposta assim, eu não sei onde liga o aparelho. Aí vai lá e responde. Não, os answers são verdadeiros tutoriais que esgotam questões acerca de um produto ou de uma tecnologia Crestron. Então é muito importante que, por exemplo, se eu sou um usuário Crestron Home, que eu siga o answer de Crestron Home e assim por diante. Tá? E aí, uma coisa que a gente pode falar sobre Crestron seria o portfólio, né? Os cases. Só que falar de portfólio na Crestron é uma coisa difícil porque tem muito case, muita obra para se falar, seja no universo residencial ou corporativo. Mas só mostrando para vocês aqui um breve relato, uma breve galeria de obras residenciais. E sim, a gente tem, né, condomínio vertical, não só condomínio horizontal. Nós podemos ter, né? Tem um caso aqui, por exemplo, de barco. Então, existe uma gama de obras que a gente pode colocar como residencial muito ampla que o universo Crestron cobre. E para citar algumas, nós escolhemos as que foram premiadas pela Crestron. Então, a Crestron faz tanto case com a sua base de integradores que ela tem um prêmio de reconhecimento anual para os melhores projetos. Então, aqui nós escolhemos 8 projetos que foram reconhecidos como vencedores aí, em casos Crestron. Tá? Bom, aqui tem uma outra residência e a gente começa a entender melhor este universo residencial. É muito importante falar que a Crestron tem uma solução completa. Por que eu estou batendo muito nessa tecla até já no convite do webinar de vocês? Porque muitas automações ou muitos integradores fazem solução de processadora. Compram uma processadora e acabou. Aí pendura tudo quanto é coisa, faz um verdadeiro Frankenstein e seja o que Deus quiser. E aí começam os problemas. Então, a Crestron se orgulha de ter a solução completa. Aqui não tem tempo ruim. Você tem, debaixo do guarda-chuva da Crestron, iluminação, áudio, vídeo e automação. Então, Crestron não é só a processadora, não é só cérebro, não é só automação. É tudo. E por que ela faz tudo? Para garantir a melhor qualidade de funcionamento em tudo. E você vai ganhar tempo de implementação, reduzir suporte,
longevidade do produto lá absurdamente grande. Um produto que eu coloquei aqui só para exemplificar iconicamente como a Crestron é completa foi esse aqui. Esse produto, esse gabinete que vocês estão vendo é um receiver. Isso mesmo, para quem não conhece, um áudio-vídeo receiver. Então a Crestron, ela fabrica os seus próprios receivers. Então isso é para a gente mostrar o quão completa é o ecossistema Crestron. É lógico que se eu quiser colocar um receiver de outra marca, sim, vão haver drives, vão haver suporte para um receiver mais comum de mercado. Mas isso mostra o cuidado do fabricante de ter um ecossistema realmente completo. Não é meias palavras quando a gente diz isso aqui, né? E aí, essa solução completa, ela permite o quê, né? Se eu não tenho uma solução que é assim, eu vou ter que gastar tempo para os produtos se entenderem, né? Tem que ficar configurando, entendendo diversas marcas para tentar fazer a configuração. Eu vou ter que ir e voltar para o cliente um monte de vezes, porque invariavelmente não vai ser algo fácil, não é? Isso aqui eu já vivi, né? Produtos e drives instáveis. Então você começa a colocar Frankenstein, um drive do fulano com ciclano, com a marca A, B, C, D, Z, e aí não funciona. Ou funciona temporariamente, eu tenho que voltar para o cliente de novo, né? E aí a consequência disso é que a integração é parcial e inexistente, né? A gente não resolve efetivamente o projeto e pode ficar ainda obsoleto precocemente. Então esses são os problemas da gente querer resolver no jeitinho, ao invés de olhar para uma solução completa, tá? E impossibilidade de atualizar, é óbvio, é a consequência direta de já ter ficado obsoleto, né? E o que acontece? Se você não procura ter um ecossistema mais completo, como a Crestron apresenta, você pode cair nesse problema aqui, né? Volta ao cliente, resolve bucha. Bucha, volta. Vai e volta. Você entra num ping-pong, onde o teu relacionamento com o cliente é ficar num ping-pong, indo e voltando, resolvendo bucha. Qual é a consequência final disso? O cliente vai ficar muito irritado, muito decepcionado, não vai te indicar para ninguém, ao contrário, vai te queimar no mercado, isso se ele não mandar arrancar a automação. Então, a moral da história é um clichê, mas é válido. O barato sai caro. Então, quando você olha o custo Crestron, olhe que você não vai ter esses problemas. Isso tudo está resolvido, tá? E aí, qual é o relacionamento que você tem que ter com o teu cliente? Você tem que voltar para o teu cliente para fazer CRM, para fazer relacionamento, para tomar lá um café, uma cerveja com ele e coletar nesse bate-papo informal expectativas para oferecer para ele novas soluções e aí gerar atualizações do projeto. Então você volta ao cliente para integrar um novo controle remoto que saiu, uma nova possibilidade de comando na automação, etc, etc. Expandir, por exemplo, a distribuição de áudio e vídeo, né? E não resolver problema, porque volta e meia você vai perder o cliente com esse processo. Falando então... Posso só fazendo... Claro. Vamos lá. Existe esse sentimento, assim, nós como já trabalhamos aí na revenda e tudo mais, aquele sentimento de toca o telefone ao cliente e aí você já fica com medo, né? Você fala, pô, e agora? O que será que aconteceu e tudo mais? Já dá aquele sentimento, aí ele vai lá e fala, não, eu comprei um Blu-ray novo, comprei uma TV nova, alguma coisa assim, agora com essas 4K e tudo mais. E aí você fala, pô, é o alívio imediato de não ter sido um problema, alguma coisa assim. E aí logo depois já vem aquela coisa, né? Pô, vou ter que abrir o programa dele, compilar de novo. Isso até para quem é mais técnico, mais programador gera, né? Você fala, pô, agora vai ser difícil e tudo mais. E é exatamente isso que o Ricardo está falando, né? A Crestron está evoluindo muito na parte de programação, na parte de configuração e como plataforma, como um ecossistema como um todo.
E para não acontecer isso, para realmente ser ao contrário, quando o cliente ligar, você fala, pô, legal, acho que ele viu o controle remoto que saiu novo, ou viu que ele pode agora fazer entendeu? Integrar com alguma tecnologia nova, com um Alexa, com alguma coisa. Vou ter oportunidade de voltar lá e ainda vender mais alguma coisa e ele vai ficar mais feliz ainda, né? Isso é muito, muito importante. Nós vamos ver aí mais para frente que com esse ecossistema todo é muito, muito simples, muito prático, muito tranquilo fechar essa cadeia toda, né? Sempre, eu costumo dizer para todo mundo que é sempre um tripé, né? Ter um bom projeto, ter um bom equipamento, um bom produto e ter uma boa programação ou configuração. Não, faltando algum desses, sempre vai ficar meio manco para algum lado, mas por isso a Crestron tem toda essa gama de produto e tudo mais para conseguir atender e certificar que tudo vai funcionar de forma harmoniosa. Pode falar, Felipe. É rápido, eu só queria dizer uma coisa referente à obsolência precoce que o Ricardo mencionou. Né? Os hardwares da Crestron, a maioria deles, a grande maioria, utilizam uma tecnologia chamada FPGA. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que são circuitos integrados que eles se adequam de acordo com a programação. Então, por isso que a obsolência, né, ela é retardada. Então, hoje, por exemplo, no receiver lá, você tem o DTS versão 2, 3, amanhã pode vir a versão 5 ou 6, que precisa de mais portas no circuito integrado. Então, através do firmware, a Crestron consegue reprogramar aquele circuito integrado para que funcione com a nova tecnologia. Tá? Só para que vocês entendam aí que não é papo comercial, não. O negócio funciona mesmo, né? Então, você vai ver aí digitais mídias, você fala, pô, esse cara tem 15 anos com a placa. Sim, porque por firmware nós conseguimos atualizar os produtos. Mesmo de outros, né, fabricantes, nós teríamos que trocar o produto em si. Era só isso. Obrigado. Beleza. Então nós vamos... Obrigado pelas considerações aí, pessoal. Então nós vamos falar um pouquinho agora de iluminação. Nós vamos visitar, na verdade, iluminação, áudio, vídeo e no final a integração propriamente dita. Tá? Iluminação é fácil a gente imaginar, né, de uma maneira didática, que eu posso resolver a iluminação por um sistema centralizado e por um sistema descentralizado. Só que isso para a Crestron é didático demais. A gente vai ver que, na verdade, o nosso sistema centralizado ou descentralizado pode muito mais que isso. Mas esse é um primeiro passo, até para eu ter base de comparação com o resto, né, que realmente é mais simples. Né? Nosso sistema descentralizado, que eu posso usar, por exemplo, em retrofit e tal, ele tem essa estrutura de teia, né? A famosa rede mesh, onde eu tenho então uma central wireless e uma rede de dispositivos, e aí eu vou fazendo várias teias, né, e cobrindo os andares ou as partes da minha residência. Importante perceber aqui que cada nó nessa teia é um transceiver, então ele recebe e retransmite o sinal. Então eu gero várias linhas de redundância aqui nessa cadeia, né? E aí então isso se chama então essa rede em teia, ou rede mesh, né? As teias podem ser integradas com fios, né? E o nome dessa tecnologia, né, uma tecnologia proprietária Crestron, InfiniteX, né? Onde eu posso também comandar todo esse sistema de iluminação por keypads sem fio, que a gente vai ver a seguir. Né? Como é que funciona então esse sistema? Um sistema de automação wireless, né? O meu barramento é wireless, né? Obviamente que eu posso recorrer a um gateway para fazer a distribuição desse sinal, né? Mas a gente vai ver mais para frente que eu tenho controladora que já tem gateway embutido, né? A MC4, mas eu posso recorrer a um gateway para fazer isso. Muito bem. O que eu vou ter em termos de elétrica, né? Sendo bem vulgo na minha maneira de falar aqui. Eu vou poder agregar, então, keypads, dimmers,
equipamentos que são mistos entre teclado e dimmer, né? Tecladimmer, normalmente se chama isso aqui, on-off, ou mesmo módulos RGBW. Mas aí é que vem o diferencial Crestron, né? Automações mais simples provavelmente vão parar por aqui, né? O barramento wireless, ele olha a eletricidade, ponto. Então, no caso da Crestron, por exemplo, eu tenho um controle remoto de áudio e vídeo que fala a mesma linguagem. Então, eu estou no mesmo gateway integrando áudio e vídeo. Quer dizer, é muito mais prático, eu não preciso pagar por outra coisa, né? Eu aproveito toda aquela malha que eu criei para colocar já meu controle de áudio e vídeo. A mesma coisa eu posso fazer com I/Os, por exemplo. Esse módulo, ele poderia me gerar, tem duas versões, né? IR ou serial, e tem o outro, relé digital input. Então eu consigo distribuir I/Os por esse protocolo wireless, né? Lógico que aqui é até mais fácil, né? Até mais óbvio, fotocélula ou sensores da mesma forma, e fechaduras. Então é legal porque todos esses equipamentos wireless vão falar a mesma linguagem. Isso sai mais barato e muito mais prático para fazer integração. Diga-se passagem que no Crestron Home, tudo isso aqui vai subir plug and play, né? Automático. Se eu falar por sistema centralizado, e aí sistema centralizado a gente lembra da casa maior, planejada, tal, daí essa foto. Nós temos que colocar aqui que o sistema Crestron, ele é híbrido, né? Porque normalmente quando se olha outras soluções, parece que eu tenho que fazer uma opção. Ou eu uso sem fio ou com fio, né? Não, aqui não tem isso, né? O sistema já é por definição híbrido, né? Eu posso usar ou no ecossistema cabeado ou sem fio ou misturar os dois, não tem problema, tá? Lógico que isso aqui é ideal para obras maiores ou quando eu tenho uma reforma um pouco mais ampla, mas em compensação eu tenho mais liberdade, faço o meu quadro de equipamentos e aqui eu vou ter acesso a algumas tecnologias que lá no wireless eu não teria, como o DALI e DMX. Como é que funciona isso para a gente falar em módulos, né? Eu posso ter um módulo DIN, e nesses módulos DIN, né, lógico que cada módulo tem o seu propósito, eu vou ter acesso a on-off, dimmer, 010, controle de motores, RGBW, fan, né, ventiladores, que aí a diferença de motor e ventilador é que o fan eu vou poder atuar em velocidades, né, eu vou ter settings de velocidade, DALI e o Versport I/O. Esta porta aqui é a característica de controladoras Crestron e de equipamentos Crestron. Ela é muito interessante porque ela é diferente do I/O, digamos, semi-burro de outras automações, né? Essa porta ela pode ser configurada, por esse termo VERSI, né, versátil, para um digital in, para um analog in, o que é muito interessante, que input analógico é tabu em automações mais simples, e aqui não, eu tenho efetivamente um input analógico na minha automação, ou ainda um output digital, tá? Bom, só um detalhe aí, desculpe, Ricardo. Claro. O analog in realmente ele é um pouco mais difícil de ser utilizado, mas em residências é muito utilizado, por exemplo, para captar nível da caixa d'água, temperatura de um boiler. Muitos produtos utilizam essa variação pelo análogo. Tá? Obrigado. E existe um outro módulo também, que seria o CLX. O CLX ele tem um uso mais específico, né? Os módulos CLX eles se propõem a fazer on-off, dimmer, 010, controle de motor, fan. Aqui já estava gravado desde o início qual seria o diferencial, qual a característica diferencial que o módulo CLX tem, né? Em geral, o CLX ele é maior, ocupa mais espaço no quadro, então muito provavelmente quem diagramar vai desejar o DIN. Porém, o CLX ele pode ser desejado, podemos optar pelo CLX, porque em geral ele vai me dar mais potência por canal. Então, se eu precisar de muita potência, vai ser uma opção. Vou ter normalmente mais módulos, né? Desculpe, mais canais por módulo, né? Então isso numa relação custo-benefício
algumas vezes aí o Série X vai sair na frente. E um grande diferencial, o Horst me lembrou disso hoje de manhã, é que eu consigo fazer a dimerização a partir do zero, né? Eu não tenho uma questão aí de carregar X watts mínimo para começar a dimerizar. Eu começo a dimerizar lá embaixo, então tem uma dimerização extremamente bonita e efetiva em baixas cargas. Bonita porque a gente, né, na residência, é muito legal aquele efeito estético da luz vela, né, quase cortando. O arquiteto, o light designer gosta disso. Então esse módulo me propiciaria essa solução. Ele não precisa de nada auxiliar, né? Geralmente quando a gente tem um circuitinho que é uma lâmpada dicróica LED, por exemplo, né? Ela tem 3 watts e aí precisa colocar alguma outra coisa, algum phantom, alguma coisa na rede para conseguir dimerizar só essa lâmpada sozinha. E com esse módulo que eu conheço, acho que é o único módulo que vai desde de 0 watts até os 480 na mesma saída lá e consegue dimerizar isso. Isso é um ponto muito positivo, muito legal. Valeu. Bom, e aí estão praticamente os dois principais módulos da família Cresnet, né? Então, agora introduzindo o nome, esse barramento, né, esse bus cabeado, a Creston chama de Cresnet, né? É bem simples, são dois pares, né? Um que é os dados, né, o I/O, e o outro que é o 24 volts, né? Eventualmente nós vamos ter também webinars que a gente foque em estrutura mais técnica, né? Agora, o que a gente pode mostrar disso aqui são alguns acessórios também, não é só os módulos elétricos, né? Esse é um dos módulos mais famosos do ecossistema Creston, o C2N I/O. Para que ele serve? Para, de maneira, nesse bus cabeado Cresnet, eu levar a pontos mais distantes da residência IR, serial, relé, né? A mesma coisa vale para sensores, né? Eu tenho essa interface de sensores, pode ser agregado sensores de terceiros aqui, ou, por exemplo, sensores cabeados da própria Creston, tá? E até mesmo multi-room, né? Então, um multi-room de 4 zonas, que ele se comunica essencialmente por Cresnet. Então, a gente está vendo de novo a história se repetiu. O meu barramento cabeado, o meu Cresnet, ele não é só para fazer iluminação. Ele serve para distribuir a toda a residência I/Os, sensores e até mesmo controlar equipamentos. Então a gente vê que é um bus muito mais robusto. É diferente de eu usar um sistema que eu cabeio só para controlar a iluminação e não falar com mais nada. Então aqui eu tenho a chance de controlar efetivamente os sistemas da residência e não só iluminação. Agora, alguns podem questionar, e aqui está um parênteses, né? Bom, muito legal, você está distribuindo uma solução muito completa, muito efetiva, em um barramento de automação wireless e outro cabeado. Ótimo. Mas e se eu quiser usar rede Ethernet? Não tem problema também. Nós temos equipamento para fazer comunicação Ethernet, seja por cabo, seja por wireless, e aí nós vamos distribuir por rede serial, IR, relé e digital input. Então, quer dizer, praticamente eu tenho 3 maneiras de distribuir a comunicação da automação pela casa, né? O Cresnet, o Infinet e o Ethernet. O Ethernet ainda cabeado ou não. Então é muito amplo a maneira como eu vou conversar com a minha casa em termos de I/O e comunicação. Algum comentário, pessoal? Eu ia falar muito rapidamente do Cresnet. Ele é um barramento 485 modificado, né? É muito utilizado em indústrias, né? Então é uma coisa extremamente confiável. É como se um equipamento se expandisse em vários lugares, né? Como se fosse braços da própria CPU. Então é por isso que o funcionamento dele é tão reliable, né? Ele funciona muito bem, cara. É dificílimo. Poucas vezes eu trabalho com Creston desde 96, 97. Todas as vezes que
pararam, enfim, por algum problema aí, os equipamentos, alguém deu um curto na rede, ou o cara foi lá e cortou um conduíte com cabo junto, enfim. Mas fora isso, ele é muito estável, é bem tranquilo. Eu só queria passar isso aí. Beleza, obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre áudio, né? Aqui a gente vai visitar alguns equipamentos de áudio da Crestron. Por que alguns? O ecossistema de produto Crestron, seja em áudio, vídeo, iluminação, ele é muito amplo. Então aqui nós estamos fazendo essencialmente uma degustação para a gente começar a entender, bom, o que tem de DIN, módulos DIN, o que tem de módulos CLX, que principais I/Os eu posso recorrer, né? Então aqui eu vou mostrar alguns produtos de áudio que têm uma referência, uma afinidade com o mundo residencial, mas o ecossistema de áudio vai muito além do que a gente vai mostrar aqui, e o de vídeo também, tá? Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, uma situação típica, né? Vamos começar humilde, né? Eu tenho um sistema de 4 zonas amplificadas para resolver. Legal. E esse meu sistema, ele já nasce com capacidade de ser expandido para 16 zonas. Isso já é Crestron, né? Aí é esse equipamento aqui. O que eu posso dizer sobre esse equipamento? Bom, ele já tem de cara um sistema de proteção e detecção de falhas. Então isso é muito importante para que a gente não comprometa os falantes, não comprometa o equipamento, e mais legal ainda que eu consigo notificar a minha processadora sobre algum problema. Não só isso, como é que são as características desse equipamento? Então, 50 watts por canal, em 8 ohms, 75 para 4. Se eu fizer bridge, vai para incríveis 150. Agora, a cerejinha do bolo que está em letras pequenas, e na verdade devia ter colocado até em letra grande, é isso aqui. A gente não vê fabricante de multi-room falar a distorção harmônica ou falar que frequência ele cobre. Quer dizer, aqui, se eu estou falando de 150 watts, está escrito aqui que esse 150 watts trabalha de 20 a 20 mil Hz, com uma diferença, com um desnivelamento, vamos dizer, de volume, da ordem de 1 dB. Então, esse cara é full range, ele reproduz bem, toca bem em todas as frequências. E o que atesta isso ainda mais é a distorção harmônica total mais ruído, que é de 0,4. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que você vai olhar o custo de um Crestron, você começa a querer comparar que é commodity. Não, aqui nós não estamos falando de commodity, nós estamos falando de um produto que é extremamente bem construído, e o resultado final disso é essa altíssima precisão que ele tem para tocar, né? O que eu poderia ilustrar aqui é que 0,4 é tão pouco que se você pegar, por exemplo, um receiver de entrada de outras marcas, por exemplo, a distorção harmônica é da ordem de 9%, né? Então esse aparelho é muito preciso no que ele faz. E aí quem é esse aparelho? Bom, C2M Amp 4X100. Aqui a gente já vê o jeitão de um aparelho Crestron. Muita entrada. Por que tem muita entrada? Porque se eu retornar áudio, se eu extrair áudio de um equipamento digital, eu consigo jogar isso pela casa. A maioria dos equipamentos de baixo custo, eles falham. Logo pelas entradas, não tem entrada. Aí eu não consigo redirecionar, eu não consigo rotear o áudio pela casa, né? Então aqui a gente já vê que é muito diferente nesse sentido. Se eu olhar o de 6 zonas, aí imagina o seguinte, vou para um aparelho de 6 zonas. Ele é 6 zonas amplificadas, mas ele tem mais 2 de reserva pré, ou seja, ele pode virar um de 8 zonas. Isso é um único console. Esse sistema pode ser expandido até 24. E ainda tem 2 zonas, a zona 5 e 6, que eu posso ligar um subwoofer ativo. Então, é um sistema já bem completo. É esse multi-room aqui, né? E aí, o que ele tem? Geralmente também essas 2 zonas pré aí a gente usa bastante quando tem algum ambiente que precisa de mais power, né? Quer colocar um outro amplificador, tem mais caixa, algum outro sistema, então consegue usar aí essas 2 zonas pré para fazer esse tipo de situação.
Acontece muito, né? A pessoa tem uma piscina, um jardim, e é uma zona, duas, aí utiliza essa zona breakout, como o Horst disse. Vai para um amplificador mais parrudo para sonorizar o Exato. landscape. É. Da mesma forma, a gente tem um sistema de proteção de detecção de falhas como outro. Aqui as potências são as mesmas, porém o aparelho ficou melhor ainda. A distorção dele caiu para 0,25. Então ele é ainda mais fiel que o outro. Aqui a gente já está beirando equipamento de hi-fi de alto nível, mas distribuindo um som de alta qualidade por toda a casa. Quem é esse aparelho? Bom, é o irmão maior daquele outro, né, do 4X. Esse é o C2N Amp 6X100. De novo aqui o que é muito legal, a quantidade de entradas. Então se eu tiver uma grande residência e quiser retornar áudio de todas as Smart TVs e redistribuir, eu consigo, por exemplo. Né? Eu tenho uma generosidade aqui com fontes. Tá? E aqui, né, o próprio controle, então, Cresnet, a gente está vendo aqui, e a entrada LAN. Então, nesse caso, eu tenho aqui também o controle por IP. Lembrando que um aparelho como esse, no configurador Crestron Home, plug and play. Praticamente é jogar, subir, acabou, não tem o que fazer. Né? É automático. Tá? Agora, digamos que a gente quer dar um exemplo. Aqui eu estou mostrando uma maneira de interligar as fontes. Né? Existem sistemas multi-room que quando a gente liga em cascata é muito limitada a maneira de eu ligar. E aqui não, eu posso fazer, né, como eu tenho entrada e saída das fontes, eu tenho até nisso mais liberdade de fazer interconexão. E se eu pensar num aparelho mais performático, né, esse aqui seria realmente para grandes residências, eu posso começar com 8 zonas amplificadas, mas ir até 74. Né? Aí nós estamos falando do Swamp. O Swamp é um aparelho bastante sofisticado e que ele tem o seu próprio ecossistema. Né? Ele já tem um DSP de uso avançado, isso vai me beneficiar em termos de ter um equalizador paramétrico, 5 bandas de ajuste também de equalização. Ele tem esse DRC, que é o Dynamic Range Control, que é legal, que eu vou poder ajustar o volume nas zonas de áudio quando houver variações. Por exemplo, a situação típica disso aqui é aquela história: entrou a propaganda, o volume vai lá para cima, voltou o filme, o volume vai lá para baixo. Então esse controle dinâmico me permite que eu tenha conforme zonas a zonas, eu vou ter um volume mais regular, mais confortável e de certa forma também vou proteger meu sistema. Né? Nesse sentido, ele também tem um sistema de alerta de falha, um sistema de proteção, né? Até mais sofisticado que os anteriores. E aqui, muito importante, um filtro para subwoofer passivo. Né? Então, se eu ligar diretamente na amplificação dele um subwoofer, eu não posso mandar, não seria o ideal eu mandar o full range para o subwoofer. Então, eu posso filtrar no ajuste do Swamp o que ele está recebendo. Tá? Bom, o que ele tem aqui? 140 watts por canal em 8 ohms. Né? Isso aqui todo mundo ia pensar que é 4, mas isso aqui é em 8. 240 em 4. E aí o que é mais engraçado, o impressionante até, né? Em bridge ele faz 400 e a distorção dele é 0,1. Quer dizer, eu dei muito mais potência e, no entanto, a performance de áudio dele subiu quase ao nível de um high-end já, né? De um standalone high-end. Se a gente olhar esse equipamento, então, aqui, o que é muito legal dele, por exemplo, em termos de diferencial, tem entrada balanceada, né? Além das entradas RCA normais, eu tenho as entradas balanceadas, né? Aqui as saídas. E esse ecossistema Swamp, ele tem equipamentos acessórios, ou seja, eu posso, com esses equipamentos, além desse hardware principal, eu posso fazer a expansão para até 72 zonas, posso ter módulo para fazer a interconexão ou distribuição de subwoofers ativos, ou mesmo módulos para distribuir isso em 70 volts. Então, o Swamp ele representa um ecossistema à parte dentro da Crestron, onde eu consigo
sem dúvida, sonorizar uma grande residência e resolver qualquer tipo de amplificação. Algum comentário? Não? Não, isso aí, cara, tranquilo. Então, beleza, vamos adiante. Bom, em vídeo, né? O ecossistema de vídeo na Crestron é chamado de Digital Media, né? Tem nome próprio. E a gente vai entender por que eles não chamam de vídeo ou não chamam de matriz, porque faz muita coisa. Porque tem essa, digamos, essa moça, essa senhora sentada aí no sofá tranquilamente com o controle remoto do Crestron? Porque o resultado final de implantar uma Digital Media é isso mesmo. O usuário vai desfrutar confortavelmente das fontes de vídeo, não importa se esteja na sala, no quarto, na área gourmet, na área externa, é isso. É simples assim, né? Aqui, nós já até fizemos uma breve discussão disso em outro webinar, né, sobre as questões de centralizar ou não as fontes de vídeo, né? Isso para a Crestron não vai ser o menor problema. No entanto, se a gente quiser levantar argumentos a favor de centralizar, é lógico, a centralização ela seria desejável, quer dizer, montar um rack como esse, porque é óbvio, se eu espalho pela casa os equipamentos de vídeo, eu vou tomar espaço em cada um dos ambientes. Talvez o arquiteto não goste disso, né? Vai gerar interferência com a arquitetura. Eu vou ter que replicar todos os dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho uma residência com 4 suítes, 6 suítes, eu vou ser obrigado a colocar um box de TV por assinatura nas 6 suítes, por exemplo. Será que eu vou usar 6 ao mesmo tempo? Talvez não. Então eu poderia reduzir isso, né? E aí eu estou economizando um gasto que seria extra com ponto de TV por assinatura. A outra questão é a manutenção, né? Então eu vou ter que andar todas essas suítes, a sala, tudo mais, para fazer manutenção. Se eu tenho lá um quartinho técnico, né, um automation closet, como alguns dizem, eu posso ir ali e resolver, né? Lógico que impossibilidade, por exemplo, isso aqui é muito crítico, eu acho, hoje. Porque como hoje, cada vez mais a gente tem o conceito do, como os arquitetos falam, né, open concept, grandes áreas gourmet integradas, não existe um limite claramente definido do que é fora e dentro da casa, naturalmente é muito provável que eu tenha mais de uma tela. Um telão, uma TV, e isso precisa reproduzir o mesmo conteúdo no momento da festa. E aí, se eu estou fazendo standalone, já cria um problema. Então, se eu tenho algo mais centralizado, isso aqui já está muito fácil, isso aqui já está feito, né? E é lógico que também distribuir uma biblioteca de vídeo, uma biblioteca, se for o caso, né? O que a gente vê, né, é que aí as soluções Crestron vão estar preparadas para distribuir não só o box de TV a cabo, o satélite, mas o que está vindo por aí, né? Que são os boxes de streaming, né? Sem dúvida o mais famoso e mais importante no Brasil é o Apple TV. Mas qualquer uma dessas soluções nós poderíamos colocar dentro de um sistema Crestron. Não só isso, né? Se a gente pensar lá nas fontes locais, alguns usuários e alguns críticos do sistema central poderiam dizer: eu tenho um videogame, quer seja Xbox ou PlayStation. Eu tenho um sistema que é mais high-end, então eu quero ele perto de mim, né? Ou eu tenho, por exemplo, Blu-ray, então eu não quero ir lá no rack central ficar trocando disco. Então, nesses casos, bom, é legal ter a fonte local. Nenhum problema contra a Crestron, porque eu vou ter soluções que conseguem abraçar áudio e vídeo, não importa se ele está no rack central ou se ele está na casa, em algum ponto. Tá? A gente vai ver isso já já. Então, esse é um ecossistema Crestron, né? E ele, portanto, ele consegue distribuir por toda a casa a fonte de vídeo, não importa se ela está lá no rack central ou se ela está num ponto local da casa. Tá? Problemas típicos que não existem em sistema Crestron, que Crestron passa longe, seria, por exemplo, eu tenho lá o meu sistema de matriz e eu não consigo jogar isso para o som ambiente. Então, em Crestron isso não vai acontecer, né? A outra questão é, tipicamente, eu tenho um sinal 4K
E aí eu vou distribuir isso para a TV de uma copinha. Ah, é uma TV 32, ela é HD. Ah, mas isso está compartilhado com a minha área gourmet, que tem um projetor 4K, que tem uma televisão 4K. Aí o que acontece? Eu tenho resoluções diferentes e a coisa não funciona. Não, no Crestron a gente tem ferramentário para isso funcionar. Tá? Além disso, né? Isso é muito típico, por exemplo, com os extensores que a gente vê no mercado. Ah, vou comprar um extensor baratinho. Vou comprar uma matriz baratinha. O sinal não chega do outro lado. Ou ele chega do outro lado, com perdão da palavra, como Deus manda, né? Perde cor, perde HDR. Chega aquela imagem esbranquiçada do outro lado. Qualquer coisa assim. Então não pode acontecer isso. E não vai acontecer se a gente usar produto Crestron, né? Além, obviamente, de quando a matriz chaveia, interromper sinal e tal, isso seria um absurdo, né? E é lógico que a gente vai ter a possibilidade de upgrades mais limitada se a gente não usa um ecossistema, por exemplo, como o modular Crestron, como o NVX Crestron, que a gente vai ver a seguir, né? Primeiro produto Crestron que a gente pode mostrar de vídeo, né? E lembre-se de novo, nós não vamos esgotar aqui vídeo Crestron, nós vamos, vai ser um tira-gosto, né? Mas o primeiro sistema Crestron que a gente pode mostrar são as DM ou Digital Media que são pré-configuradas. E aí a gente tem dois setups básicos, 6.6, 4.6, né? Aqui nós estamos vendo uma 6.6. Então a gente tem saídas DM. Essas saídas DM são para distribuir pela casa sem perda, já que como é que eu vou distribuir saída HDMI a 40, 50, 70 metros de distância, por exemplo? É um problema. Então eu já tenho saídas DM. Então DM, na verdade, não é só o sistema Crestron de matriz, né? Não é só o nome comercial. DM é a própria solução, o protocolo de distribuir o áudio e vídeo pela casa. Tá? Seria essa a ideia. Bom, e se eu quiser uma matriz modular? Aí eu tenho soluções desde um universo mais residencial, 88, 16, 16, 33, 32, até coisas realmente que eventualmente acredito que são realmente corporativas, como 64, 64, 128, 128, dificilmente vão aparecer numa residência, né? E aí é muito fácil falar de matriz modular, mas o que é uma matriz modular, né? Bom, ela tem placas, isso aqui, desculpem quem já conhece, mas aqui eu estou sendo bem simplista até para nivelar todo mundo e a gente ir adiante. Né? A matriz modular ela tem placas internas que eu vou colocando ali. Algumas vão fazer os inputs, que são as fontes, e as outras o output, que é o que vai lá para a televisão, projetor, etc. Né? Mas é só isso? Não, eu tenho que ter módulos externos. Que módulos são esses? Os receptores, que a gente costuma chamar de RX, e os transmissores, que são os TX. Então isso é o que está longe da matriz. Né? Então é uma arquitetura que eu faço lá no rack, e também eu tenho transmissores e receptores. Para a gente visualizar como isso funciona, então aqui eu coloquei uma 88 e, por exemplo, tá? Alguns exemplos de input. Então aqui, por exemplo, tem muito mais que isso, né? Então, por exemplo, aqui, dois inputs que estariam perto da matriz. Então eu estou usando HDMI, estou usando aqui DVI. Ah, mas e se o meu input é o Blu-ray que está lá longe, 50 metros de distância? Bom, então eu vou usar o input DM, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer com o Blu-ray lá do outro lado já já. E o output? Bom, se eu estou perto aqui da matriz, beleza, posso usar uma saída HDMI. Ah, mas não, o projetor está lá longe, 40, 50 metros de distância. Tá bom, vou usar uma saída DM, tá? Bom, e o que eu vou colocar lá longe? Bom, eu posso colocar transmissores. Então aqui, por exemplo, tem um transmissor em outlet. Aqui tem um transmissor em console. Então isso vai alimentar um input como esse. E do outro lado, como é que eu chego na televisão, no projetor que está lá longe? Então eu vou ter uma saída como essa, por exemplo, que vão chegar nos receptores. Esses receptores podem, por exemplo, ficar atrás até da televisão. Tá? Então, essa é a arquitetura básica de um sistema modular.
E como existem todo um catálogo de placas para eu montar o sistema, eu consigo resolver qualquer coisa com isso aqui. É muito flexível. Posso fazer upgrades e posso fazer até reconfigurações ao longo do tempo, né? Então, isso seria o sistema modular DM, né? Algum comentário, alguma coisa? Horst, Felipe? Então, vamos embora. Tranquilo, é isso aí. Existe também o DM Lite, que tem muito potencial no universo residencial, é um sistema relativamente novo, que deve crescer muito, eu imagino, e que o objetivo é trazer soluções de custo efetivo para fazer links de áudio e vídeo pela residência. Tá? Agora, um pequeno vídeo aqui mostrando o que a gente pode efetivamente fazer com soluções digital media, né? É isso aí. Esse vídeo mostra, então, que praticamente o que você pensar como demanda, você consegue resolver. E aí a gente introduz o último conceito de vídeo Crestron, que é o NVX. NVX a gente pode dizer que é o futuro das matrizes, porque eu rompo aquela limitação do gabinete. Então eu não parto mais de uma arquitetura base 88, 16, 16, 32, 32. Aqui é qualquer coisa com qualquer coisa. Então eu posso ter uma matriz 7 por 11, 11 por 7, é o que quiser, porque ela funciona em rede, né? Então eu vou me cercar de módulos, bem a grosso modo, módulos NVX que vão ser encoders de um lado, módulos NVX que vão ser decoders de outro, na arquitetura que eu quiser, numericamente, né? E aí eu vou ter basicamente um switch gigabit que vai rotear e que vai organizar esses caminhos. Qual a grande vantagem que está mostrada aqui nitidamente? Primeira coisa, então eu posso ter para a mesma fonte displays de resolução diferente. Isso aqui é muito nítido, né? Eu consigo carregar áudio, vídeo, USB e controle. Que controle que eu consigo carregar aqui, né? Eu consigo mandar controle por IP, IR, serial. E isso, para mim, foi uma novidade que eu vi pela primeira vez no mundo Crestron. SEC. Então eu consigo usar aquele velho SEC que em automação comum a gente joga fora, mas que aqui eu poderia reativar ele para fazer controle de automação. Né? Tem drives específicos para SEC. Então, quer dizer, IP, serial, IR e SEC. E aqui a gente está olhando um NVX de perto, um NVX 351, que aqui mostra o nome dele, né? Então é um 4K 60444. Quem não lembra o que é 444, a gente explicou isso num webinar anterior, né? E dá um mix que ele vai fazer, se tiver o som surround, esse som, ele vai fazer o down mix para estéreo. Então aqui eu tenho duas saídas, duas entradas HDMI e uma saída. O scaler, o que vai fazer o scaler? Ele vai ajustar para a resolução do meu monitor, né, do meu display. Então eu não vou ter aquela confusão de perder a imagem se o meu monitor é HD, Full HD ou 4K. Tá? Lógico, compatível com Dolby Atmos, DTS:X. Latência zero, ou seja, trabalha em real time, não tem problema de delay entre transmissão e recepção, ele sincroniza isso. USB, auto switching das entradas HDMI, então ele vai detectar o sinal. Aqui ele tem um botão, né, um manual também, mas eu consigo detectar automaticamente a fonte.
Então ele funciona quase como uma mini matriz 2:1 ele mesmo, né? É efetivamente isso. Então eu consigo ter o 232, o IR, o SEC, como eu disse, alimentação PoE, e ainda não acabou. Esse módulo, né? Ele tem a porta dele de áudio analógica, pode ser in ou out. Então aquela questão de eu inserir o áudio no meu sistema ou extrair o áudio, extremamente versátil, né? Como eu falei, ele tem um DSP que vai fazer o downmix. Então entrou o Dolby Atmos, eu consigo tirar estéreo por essa porta, né? Ele consegue enviar surround e estéreo simultaneamente. Então, se aqui eu estou soltando estéreo, eu consigo soltar aqui o surround, não tem problema, não perco, né? Tem um breakaway áudio, o que é isso? Ele consegue combinar áudio e vídeo de inputs diferentes. Então, isso me ajuda muito, porque se eu quiser enviar um áudio de uma fonte mais distante de um outro encoder no sistema, eu consigo, né? Como é que eu vou fazer a conexão dele? Né? Eu posso fazer por Cat5 E6 e tem a opção também de se fazer por fibra, né? Esse mesmo equipamento ele pode ser usado para configurar um video hall, né? E ainda tem um protocolo de segurança, que é uma preocupação da Creston. Todos os aparelhos têm um cuidado com segurança, no caso é o ES128. E mais recursos, tá? Embora eu tenha feito aqui 2 páginas de recursos desse módulo NVX, isso não esgota. Esse equipamento faz ainda mais que isso. E o mais legal é que cada módulo pode ser ou o receptor ou o transmissor. Eu configuro ele quando estou montando o sistema. Tá? Bom, home office, né? Como nós estamos hoje numa questão aí de quarentena e tudo mais, né? A gente vê que nas soluções residenciais home office é uma tendência. Então aqui eu vou mostrar muito rapidamente dispositivos Creston para home office. O ecossistema Creston é muito grande nessa área. Então só um overview mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, essa barra, né? Tem a câmera à parte, então a SB1AV. Qual a ideia dessa barra? Me entregar um som perfeito, além de uma câmera HD, lógico. Então eu tenho aqui a capacidade de registrar a voz em distâncias variadas. Isso se chama Adaptative Beamforming Microphone. Então, não importa onde eu estou na sala, o microfone vai me registrar bem. Com cancelamento de eco, o que vai me dar uma inteligibilidade, quer dizer, uma compreensão do som, mesmo em full duplex. Quer dizer, fala e escuta ao mesmo tempo, não tem problema. Tá? Coisas que a gente vai ver então, que esse produto ele vai ser muito bom para um espaço pequeno ou médio. Ele tem uma entrada com DSP. Para que é o DSP? Para fazer todas essas correções entre microfone e speaker. E ele tem uma entrada direta em linha, caso eu queira usar essa soundbar simplesmente para sonorizar, por exemplo, um televisor, para sonorizar um equipamento e usá-la como soundbar normal. Tá? Da mesma forma, existe o Mercury. O Mercury é um ecossistema de produto também, que começa desde uma aplicação home office muito simples até eu fazer uma rede para uma grande corporação. Mas falando no nosso universo aqui, objetivo hoje, que é residencial, né, nós podemos ter um equipamento com Mercury que faz, por exemplo, ou áudio e vídeo, e ele vai nos dar o benefício, por exemplo, de ter conexão Bluetooth para smartphone. Então eu chego lá, pareio por Bluetooth o meu smartphone e a conversa vai para o Mercury. Qual a vantagem? Vai ter um baita sistema de sonorização Mercury extremamente preciso. Tá? Posso também integrar SIP, né? Que é... Algumas pessoas ainda têm residência, mas no ambiente corporativo é comum. Posso interligar nesse sistema de videoconferência praticamente qualquer plataforma, não há limitação nisso, né? O que ele tem bem de legal, né, como nós estamos falando de fazer videoconferência, ele tem um botão no alto que é o mute e unmute para garantir privacidade, já que eu posso ficar conectado fazendo uma reunião virtual, por exemplo, até por horas, né? O Mercury, ele traz para a nossa realidade uma área de trabalho virtual, né? Uma maneira mais fácil da gente se comunicar.
com o escritório ou com outros colegas. Então, essa que é a ideia. E por isso tem esse botão também, se eu quiser dar um mute. Né? O que mais que ele tem? Né? Esse conjunto microfone alto-falante, ele entrega uma qualidade, uma inteligibilidade também impressionante. Tá? Exatamente o termo que a própria Crestron usa. Tem ainda, como se não bastasse, mas ele tem um AirMedia, então consigo fazer uma apresentação sem fio. É o que está representado aqui. Então eu estou jogando a imagem do computador através do AirMedia nessa TV. E ainda consigo ter acesso à minha agenda de reunião. Então é uma plataforma para eu gerenciar meu home office. Tá? Poderia se colocar dessa forma. Como é que eu instalo esse aparelho? Só para mostrar, né? Eu posso fazer as conexões diretas, né? Na televisão, no TV e na minha câmera. No entanto, se o meu display estiver longe, minha câmera estiver longe, o que eu posso fazer? Eu tenho acessórios que podem me estender a televisão para ficar longe e estender minha comunicação USB se estiver longe. Não só isso também, existe um kit chamado Mercury X, que já me propicia, por exemplo, eu estender a imagem lá da televisão, do TV, desculpa, por HD base T. Tá? Então, eu tenho bastante flexibilidade nesse Mercury. Ele não é só uma coisinha lá que liga por HDMI e se estiver muito longe, problema meu. Não, dá para resolver de várias formas conforme o hardware. Né? E aí, bom, se a gente olhar então, como é que funciona a nova e a tradicional escola Crestron? O que a gente tem de novidade nesses dois ambientes, nesses dois mundos? Né? E aqui é a parte, digamos, acho que ápice da nossa apresentação. Vou mostrar para vocês então um pouco da nova escola. What would you like your home to do for you? Awaken you. Comfort you. Entertain you. And give you peace of mind, no matter where you may be. Bring your idea of home to life with Crestron Home. Smart home technology that's intuitive and simple. Instantly responsive to your touch or the sound of your voice. Designed to be invisible, so that all that remains is the experience. Your experience. Your home, just as you imagined. Aí foi uma breve degustação do ponto de vista do usuário, né? Vocês viram ali claramente que o sistema já introduz para a gente o conceito de cenas globais, por exemplo, boa noite, desligar a casa toda, ou cenas locais que eu vou interagir com o ambiente. A filosofia do Crestron Home está muito atrelada a isso. Eu ter cenas muito rápidas e muito fáceis de gatilhar para uma sala ou para a casa toda. E é uma arquitetura muito elegante, porque isso parece óbvio e normal, mas a maneira como eu me sirvo dessas cenas como usuário, estou falando de programação, é muito fácil, muito intuitivo, porque as cenas são muito acessíveis. É praticamente a gente entrou na tela de Crestron Home, pronto, o que eu faço no ambiente, o que eu faço na casa toda. Então, lógico que a gente pode dividir benefícios de Crestron Home para o cliente, como nós estamos fazendo aqui, mas para o integrador também. Para o integrador, é algo que a gente vai ter que explorar muito mais e muito provavelmente teremos um webinar que explore os benefícios de Crestron Home especificamente para o integrador. Mas para a gente já introduzir a ideia aqui, né, a configuração de Crestron Home se faz em 5 passos. Então, não tem programação, não tem lá escrever código, não tem malabarismo com trocentas interfaces, não. Eu vou entrar numa interface simples e única, aonde eu vou construir minha casa virtualmente, emparelhar os dispositivos, e se os dispositivos são do ecossistema Crestron, entra tudo automático, tudo plug and play. Aí eu vou criar meu sistema, né? Criar os cenários, e aí sim, na etapa 5, se for para personalizar e alguma programação
mas que é guiada, né? Não é programação texto em nenhum momento. Eu vou fazer na etapa 5. Então, em 5 etapas, eu construo a minha automação por um configurador, né? Isso aqui é revolucionário porque a escola Crestron tradicional é de programação. E a Crestron, digamos, era cobrada no mercado de, bom, e se eu quiser fazer algo mais simples, algo mais rápido, algo de custo mais efetivo, né? Então ela levou muito tempo para lançar isso, justamente porque ela não queria lançar qualquer coisa. Então o Crestron Home representa esse amadurecimento da Crestron para ter configuradores, né? E aqui a gente mostra um pouquinho mais do configurador Crestron, né? Da experiência de um configurador Crestron. Aqui eu deixei o áudio mutado, né? A gente tem essa visão da casa toda. Então aqui cenas, por exemplo, de climatização para acessar a casa toda. Aí a gente visualiza a integração de câmeras. Câmeras é algo muito fácil de integrar no Crestron, praticamente plug and play também, né? OnVIF. Então Hikvision, Intelbras, essas coisas é tudo fácil. Aqui ele está mostrando os sistemas de segurança. Aqui também é muito interessante porque eu controlo o Crestron Home essencialmente por salas. E aí eu posso colocar uma fotografia das salas, porque aí, bom, aí é até óbvio, mas a gente tem um reconhecimento visual de onde eu estou na residência, né? E, inclusive eu posso favoritar os principais ambientes para que eles fiquem ainda mais fáceis de acessar. Essa aqui é a ideia. Aí, se eu entrei num ambiente, eu tenho, ó lá, primeira coisa, o que eu quero fazer com esse ambiente? Ações principais. Aí, bom, eu quero controlar item a item, então eu entro e consigo mexer nas cargas, dimerizar e tenho feedback na hora do que está acontecendo também. Então é muito legal essa arquitetura, porque eu tenho rápido, que é o que eu vou usar quase sempre. Bom, mas eu quero entrar lâmpada por lâmpada, beleza? Eu simplesmente acesso e vejo o que se passa no ambiente todo. Então também ele tem esse deslizar que é bem elegante, né? Ali, por exemplo, fiz uma cena, né? Gatilhei uma cena para as cortinas, o ajuste de termostato. Aí de novo, quer dizer, eu saí da sala da família, estou procurando, então eu vou entrar, por exemplo, na área de piscina, né? E aí a gente já tem, inclusive, alguns drives para controle de piscina, né? Então, a maneira de mexer com a interface é sempre muito intuitiva. E a gente pode dizer, é meio clichê, mas é uma interface clean. Então, não carrega aquele monte de coisa que confunde a cabeça do usuário, né? Ele, visualmente, ele localiza o que ele precisa. Ali vocês viram uma tela de Sonos. Então, a gente consegue visualizar as playlists dos Sonos, né? No Crestron Home, a capinha da música, então é uma maneira de a gente ter mais proximidade com a música. Aqui o Dark Mode é um recurso novo, mas é muito legal, acho que é tendência a gente usar modo escuro nas interfaces, né? Então já tem essa adaptação. E aí, compatibilidade iOS, está cortando um pouquinho a tela, Android, né? Vocês viram de novo aquelas cenas principais. Ele está mostrando, obviamente, touchscreen, e é lógico, o controle remoto também, né? Não se limita só a iOS ou Android, né? Então é bem interessante e bem versátil a maneira como a gente lida com o Crestron Home. Aqui só para mostrar então a maneira que seria, por exemplo, num tablet, né, numa interface maior, eu tenho essa visualização ambiente-ambiente. Aqui eu não favoritei nenhum, mas se eu favoritar ele fica em primeiro da lista. Então é essa maneira muito fácil da gente pular de um ambiente para outro, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a visualização no meio da casa como um todo. Esta é a minha casa, o que eu quero fazer com ela? Então tem as cenas principais, inclusive cenas de segurança, que é lógico que vão dar atreladas a comando da casa toda. Aqui, por exemplo, as principais cenas do living. Então é legal porque é muito prático. Porque normalmente, se eu tenho um living, digamos, mais majestoso, tal, que tem lá seus 8 canais de iluminação, 9 canais de iluminação, eu não vou ficar fazendo videogame. Eu vou ter macros que resolvem minha vida, seja para áudio, vídeo
ou seja, para iluminação. E isso está aqui, então é mais prático, né? E aqui, algo que eu pessoalmente acho muito legal, que é o Media Player, né? Que é você ter o contato, aqui no caso, os sonos, entrando na automação, então eu tenho mais proximidade com a música. E isso é uma automação humanizada, tá? Agora, isso é o Crestron Home. Então, é um configurador extremamente prático e rápido, aonde eu entrego uma interface daquele nível, de altíssimo nível. Porém, existe uma outra revolução em andamento, que é a revolução dos programadores, né? E aí a gente instrumenta também as pessoas que querem fazer automação totalmente customizada, né? As ferramentas tradicionais Crestron para isso, obviamente, são o Simple, o Simple Plus. Ferramentas mais avançadas, o Simple Sharp Pro. E se eu quero desenhar graficamente, obviamente, eu preciso desenhar minha interface, o VT Pro, né? Isso são as ferramentas já consagradas, mas agora a Crestron introduz novas ferramentas para o programador. E aí tem um conceito novo que está sendo formatado, que é o CH5. O que é esse CH5? É a fusão das ferramentas Crestron com HTML5. Não só HTML5, mas o pacote completo, né? Que seria então o CSS, para eu ter templates e tal, e o JavaScript. Então, isso, obviamente, vocês imaginam, o HTML5 democratiza muito o conhecimento e a capacidade de programação. Então, praticamente, eu viro uma página e entrego uma ferramenta extremamente poderosa para a programação e amplio a base de programadores muito rápido também. Então, quais os benefícios? Eu vou ter o desenho responsivo, vou ter uma biblioteca, uma extensa biblioteca de componentes que a Crestron mesmo tem. Vou poder padronizar, então. Se eu quero desenhar uma interface de automação que é a cara da minha revenda, eu consigo fazer, ou padronizar meus projetos. E por ser HTML5, eu vou desenvolver mais rápido. Então é muito mais robusto isso aqui. Tem algum comentário, Horst, Felipe? Não, é isso que você está falando mesmo, né? A evolução, a Crestron está caminhando cada vez mais para ter uma coisa muito simples, né? Que é no caso do Crestron Home, que não é nem uma questão de programação, é mais uma questão de configurar, né, o sistema, e ele é todo feito via web, né? Ele é todo feito online, então você programa diretamente na processadora, não tem que compilar nada, não precisa de computador, não precisa de nada. Se você tiver um iPad ou tiver qualquer acesso ao browser, você acessa a processadora e configura nela. Ou ainda dá para fazer uma configuração antes pelo MyCrestron, você consegue programar, configurar toda a iluminação do cliente e de uma forma muito simples. Isso no Crestron Home, né? E no outro Crestron, né, que foge um pouco do Crestron Home, também é uma coisa que está evoluindo muito com o AV Framework. O AV Framework hoje ele está substituindo a necessidade de programação em muitos dos casos, né? Também feita só uma configuração e tudo mais. E além disso tudo, essa evolução das linguagens e tudo de programação, né? Aqui a gente vê HTML5 com CSS, JavaScript. Isso é uma evolução gigantesca, né, para o nosso mercado. Você consegue hoje ter um especialista de HTML5. É muito mais fácil você achar um especialista em HTML5 do que um especialista em VT Pro. Então, você consegue desenhar a interface do jeito que você quiser no HTML5 e ela vai funcionar nos painéis, no iOS e tudo mais. Isso já está acontecendo, isso já está ativo, né? E os painéis, a linha 60, né, da TSW, TSS, já estão funcionando HTML5. O próximo a sair é para o Crestron App e já está funcionando, é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais poderoso. E acrescentar o C Sharp, o C Sharp Pro, que é o Simple Sharp e o Simple Sharp Pro, também é uma evolução muito grande, né? É uma linguagem bem utilizada aí por muitos programadores, que é pessoal que estuda
tem na faculdade, né? Faz análise de sistemas e tudo mais, é uma linguagem conhecida por eles. Você vai conseguir programar o Crestron inteiro ali, no Simple Sharp Pro, por exemplo, sem a necessidade de abrir um Simple Windows, né? É muito interessante essa quebra de paradigma, né? Começar a usar a plataforma aberta, né, de programação para automação. Não que o Simple Plus, VT Pro está saindo de linha, tá, pessoal? Continua funcionando todo, continua lá, mas isso daqui é o futuro, né? É igual o NVX substituindo aí qualquer outro tipo de matriz, né? Inclusive Digital Media da Crestron. Então, é o futuro. Não que a Digital Media está saindo de linha também, mas a tendência é essa daí. Eu imaginei esse slide exatamente para mostrar que nós estamos andando, né? Seja no mundo dos configuradores, que a gente já vem andando muito com o Crestron Home, mas também no mundo de programação tradicional está andando, quer dizer, tem novidades. Então, quer você queira configurar uma casa ou programar uma casa, você tem evolução, você tem soluções para isso. Aqui tem um exemplo de uma solução dessa, feita totalmente customizada, né? Então, aí eu não estou na interface Crestron Home, eu estou numa interface de um integrador, né? Onde ele fez com essas ferramentas. Então, aí eu entro naquele nível de programação e desenho de interface onde o céu é o limite. Vai depender da imaginação e criatividade do integrador. Então, isso é legal porque eu quero algo rápido, custo-efetivo, onde eu vou ter uma interface boa, intuitiva, vencedora, Crestron Home. Mas eu quero ir além, eu tenho ferramentas para isso, né? Então aqui a gente apresentou um pouco essas ferramentas. E que interfaces a gente tem para colocar esse sistema para trabalhar? Muito bem, touchscreen, tabletop, touchscreen montado na base, controle remoto e o teclado, né? O touchscreen é legal mostrar ele em foto grande como está aqui, porque a Crestron usa, né, essa lateral aqui, que tem botões touch, mas que funcionam como hard button. Isso é muito legal porque me dá acesso rápido, né? Muitos fabricantes abandonaram o conceito do hard button, do botão de acesso direto, e é uma bobagem. Aqui eu tenho uma maneira elegante, que é um botão touch retroiluminado, onde eu tenho acesso a essa função. Então isso aqui já é um diferencial, né? Fora que esse touch que vocês estão vendo aqui, ele é um touch de 10 polegadas, mas a caixa para instalar ele é 4x2. Então é bem prática a instalação, né? Todos os touchscreens dessa série 60 é 4x2. Então eu não sei qual tamanho de touch eu vou colocar. Não sei se eu vou ter verba para o de 7 ou de 10. Beleza, a caixa é 4x2. Né? Essa é a ideia. Que tipo de touch eu tenho? Então eu tenho para parede branco ou preto 5, 7, 10. Se eu montar em mesa também, branco ou preto 5, 7, 10. E tem um touch especial. Isso aqui, por exemplo, numa área de passagem, numa área pequena, pode ser interessante. O que fica de pé, né? O que a gente chama de retrato, de 5 polegadas, branco ou preto também. Então esse aqui, no caso, os botões de acesso direto estão aqui embaixo. Então, quer dizer, tem o produto touchscreen é uma família. Quer dizer, quantos códigos a gente tem aqui? Então, aqui resume as minhas opções de colocar um touchscreen pela residência. Né? O Horizon, a mesma coisa. Né? O Horizon, a gente tem aqueles Horizon que podem servir como dimmer, como on-off, que é da família Infinet. Mas aqui falando de teclados para controlar a automação efetivamente, eu tenho o Horizon que é a base preta, branca, e aí eu posso ainda ter configuração aqui de RGB na retroiluminação, mas eu tenho vários layouts disponíveis. A gente já falou disso num webinar, inclusive, anterior também. E aí, sobre o Horizon...
like me now? Bom, esse é o Horizon. Uma das coisas mais legais do Horizon é que ele tem um loop para fazer a passagem do Cresnet. Então, eu não preciso emendar os cabos no mesmo board, né? Ele facilita a minha instalação. Ele também tem uma entrada para sensor e ele tem também nele um sensor de luminosidade. Então, ele não é só um teclado, ele tem sua inteligência ali, né? É um equipamento que vai além do belo, ele também tem um hardware bem interessante quando a gente olha o verso dele, tá? Agora, mais bonito ainda são os controles, né? A gente tem um controle HR310, esse é um controle que fala o Wi-Fi da nossa automação, então Infinet, tá? Esse controle é muito prático, ele tem um excelente custo efetivo, e aqui eu tenho a cerejinha do bolo nesse controle, que essa parte, as teclas são personalizáveis. Então isso é muito interessante, porque é muito comum em controle remoto eu ter que ficar decorando e fazendo associações mentais. Aqui eu não preciso fazer associação mental porque eu consigo escrever o nome da cena aí, né? E aí vem o TSR, que aí é o fantástico aqui, que tem os favoritos de canais sendo exibidos, né? E aí é um controle wireless, né? Wi-Fi mesmo, de rede. É um controle que também vai abraçar a interface do Crestron Home OS 3. Então, consigo ter aqui uma experiência de visualizar, por exemplo, a música que está tocando, controlar equipamentos de uma maneira prática, né? E aqui tem recursos que estão sendo desenvolvidos e implementados, que é o reconhecimento, né? O comando de voz, tá? Então tem mais avanços aqui sendo implementados ainda, tá? Para a gente saber um pouquinho desses controles, aí tem um outro videozinho. Bom, esses são os controles remotos. A gente depois pode tirar algumas dúvidas ou mandar mais documentação para vocês. Bom, por último a gente fala das processadoras. Normalmente quando se apresenta a automação, fala-se primeiro delas. Mas eu fiz questão de colocar por último, até fiquei em dúvida aí com o pessoal se eu ia falar de processadora. Porque isso é a cerejinha do bolo. Você tem todo um ecossistema que vai fazer isso funcionar. Então a gente apresenta um ecossistema, no final o software, que é o Crestron Home, as interfaces, e agora vai quem processa tudo isso, né? Se a gente for trabalhar com o Crestron Home, eu vou usar a MC4R, que a bem da verdade ela vai resolver a grande maioria dos nossos projetos residenciais, e se eu tiver um grande projeto, a CP4R. E se eu for usar um projeto com as ferramentas tradicionais Crestron, Simple, VT Pro, ou as novas ferramentas de programador, como CH5, aí eu posso usar as tradicionais MC3, MC4 ou CP3, CP4. Então isso divide bem a linha de produto. Então eu quero programar sem o R, né? Eu quero fazer uma configuração rápida, com a melhor interface pronta que existe no mercado, eu tenho o R na controladora. Mostrando as controladoras de Crestron Home, né? Essa é a CP4, tá? Eu tô para postar um vídeo de um unboxing sobre a CP4, então a gente manda isso em breve para vocês, tá? E tem aqui a MC4R mais compacta,
e que vai abraçar a maioria dos projetos. O que é legal falar da MC4R? Duas coisas. A Crestron tem kits para MC4. Como assim? Vem controladora e controle remoto. E aí, nesse kit, você tem um desconto em relação a comprar controladora e controle remoto separado. A outra coisa também, lembra que a gente falou no começo dos barramentos Crestron? Então, a MC4 já tem os dois embutidos, então ela vai ter Infinet e Cresnet aqui. Então, ela é muito custo efetiva, ela é muito vantajosa, ela consegue resolver projetos de um porte bastante razoável. Então, ela é um produto que, com certeza, tem uma excelente aptidão para mercado residencial. Tá? Bom, e se você está começando na Crestron hoje, né? Acredito que muitos aqui presentes já conhecem, mas qual que é o primeiro passo aí, né? Passos, baby steps, né? Como se diz. Cara, visita o site da Crestron hoje. Lá tem muita informação. Tem muita informação aberta. Conheça, tire dúvidas com a gente. A gente pode mandar links, né? Eu estou imaginando na segunda-feira mandar alguns links interessantes dentro do site da Crestron para fazer esse reconhecimento. Agora, tudo bem, eu visitei e gostei, eu quero mais. Aí existem os treinamentos online. Então, primeira coisa, a Crestron, em função até da pandemia, ela abriu muitos cursos. Então, tem cursos online que são autoguiados. Você vai lá, assiste vídeo, tal, pesquisa, e você consegue se virar. Então, você adquire um treinamento a qualquer hora do dia e da noite. Se quer fazer 3 horas da manhã, você faz. Né? Além disso, isso aqui é muito importante, isso me ajuda. Webinar ao vivo, tudo bem, e o webinar gravado. Então, ali tem, por exemplo, uma aba dentro do site onde eu tenho acesso aos webinars residenciais gravados. Então, eu vou lá e assisto um webinar de 6 meses atrás, de 1 mês atrás, e me ajuda a que eu me atualize, né? E com certeza pode ajudar vocês também. E por fim, os cursos online, que aí já são certificações, e tem aulas ao vivo. Então esse eu tenho que assistir com o instrutor. Então é uma videoaula realmente que acontece, tem instrutor, tem prova, aí é uma certificação online. Tá? Essas são as ferramentas essencialmente que a gente tem. Né? Eu queria agradecer, né, e dizer aqui para o pessoal se há perguntas, se o Horst e o Felipe querem acrescentar algum comentário. Sim, quero. Essa parte de treinamentos aí, é isso mesmo que você falou, é muito legal. Está aberto muitos treinamentos online, gravado para todo mundo que quiser fazer. E tem essa parte de certificação online devido ao coronavírus aí. Não temos mais cursos presenciais, então esses cursos que eram presenciais estão sendo feitos ao vivo, remotamente. Então, através da plataforma Zoom, tem que conectar VPN e aí acessa os equipamentos. A Crestron está fazendo esses de programação nessa plataforma, né? nesse método. Aqui no Brasil, a gente está já colocando as datas, vai ser no final de julho, a gente vai ter, se eu não me engano, 4 treinamentos, 4 semanas seguidas, treinamentos de desenho, que não precisa conectar VPN, não é necessário o uso de equipamento, então vamos ter aí alguns cursos interessantes e bem legal para a gente fazer e ter a certificação Crestron e tudo mais. Se quiser fazer algum de programação, tem que achar um intervalinho lá, alguma data disponível no site da Crestron e pode se inscrever, lembrando que esses são feitos lá nos Estados Unidos por instrutor que só fala inglês, então se isso for um problema, não se inscrevam porque o curso vai ser em inglês. Isso sobre a parte aqui de treinamento. Eu vi que teve bastante perguntas aqui, bastante coisa aqui. A maioria aqui a gente tentou responder pelo chat, algumas passaram em branco. Teve uma até que eu vi aqui, o Felipe respondeu do InterSystem.
Eu queria só fazer um comentário aqui, é que não tem InterSystem, o Felipe está certo, ainda não tá aberto isso, mas você consegue fazer trigger digital, tanto do Crestron Home para uma processadora série 3, quanto da processadora série 3 para o Crestron Home. Esse trigger digital existe. Não é InterSystem, é diferente, mas acaba sendo um InterSystem só de digitais, alguma coisa nesse sentido que acaba já ajudando para quem tem uma processadora série 3 quer fazer um upgrade para uma processadora de Crestron Home, é bem interessante. Não sei se tem... O meu e-mail é um código binário? Não, vou escrever o meu e-mail aqui. É difícil, nem eu consigo soletrar o meu e-mail da Crestron. Eu coloquei o e-mail aqui, os contatos estão na última tela. Tá? Tem uma pergunta aqui, Tá aqui o meu. Dizendo o seguinte: o Crestron Home manual é igual ao Crestron Home de compatibilidade? Então, Nicolau a pergunta. O manual de configuração Crestron inclui o guia de compatibilidade, mas a Crestron, para facilitar a consulta, fez o guia de compatibilidade à parte, né? Então, se você quiser procurar tudo que é compatível com o Crestron, o guia de compatibilidade é mais rápido que consultar o manual, né? Esse guia é atualizado constantemente, então cuidado. Eu estava, por exemplo, com um guia de compatibilidade 3 meses atrás. Aí ontem eu atualizei, mudou, já tenho mais um monte de coisa, né? E é importante dizer que existe um site específico para os drives de Crestron Home. Não é mais não. O programador vai lá, aí vocês me corrijam, vai lá no Application Market. Agora a Crestron Home tem o Drivers.io. Então é uma outra fonte de drives. Por isso que a gente fala que é 2 escolas, isso até evidencia isso, né? Tem também uma outra pergunta aqui, se a Crestron tem previsão para ter o seu cloud e acesso remoto. A Crestron já tem a sua plataforma cloud, ela tem, e ela é bem grande. Assim, a Crestron tem uma parceria com a Microsoft muito grande, então eles usam o Azure da Microsoft. O Fusion Cloud é inteiro no Azure e já é cloud, tem o Xio Cloud, tem o MyCrestron, todos esses são clouds. E para essa linha que a gente está falando específica aqui, que é o Crestron Home, o MyCrestron ele tá meio passo de chegar, né, no total dessa pergunta. Você consegue já até fazer a configuração no MyCrestron e ficar essa configuração no cloud, e quando você ligar a processadora e ele identificar que ela foi ligada e tudo mais, ele já baixa essa programação automática na processadora. Mas o acesso remoto do aplicativo ainda é fazendo um port forwarding no roteador. Mas isso está, assim, muito... A Crestron preza muito por segurança. Ela é uma empresa meio doente até com isso de segurança. Então, quando tiver 100%, aí eu acho que eles partem e fazem tudo virado no cloud. Por enquanto, ainda está nessa parte de redirecionamento aqui de porta. Só um detalhe também... desculpa. Não, pode falar. Um detalhe aqui, o MyCrestron ele é até um pouco utilizado aqui, né, no Brasil. Tudo aquilo que o Ricardo disse lá, dos amplificadores, das interfaces, keypads. Se você tem um sistema no mycrestron.com, para o integrador, é gratuito isso. Só que enfim, não é porque é gratuito para você, você não pode cobrar do cliente, né? Então, existem empresas que fazem esse monitoramento remoto e tem uma renda recorrente mensal. Então, acho que isso é muito importante, que o integrador aí que não faz isso ainda, começar a fazer, né? Porque o cliente, ele paga por isso, o cliente ele quer ter a casa funcionando, ele faz, enfim, o cliente oferece jantares, festas. Eu já trabalhei em outras empresas, eu tenho esse conhecimento, posso falar aí com propriedade, as pessoas pedem por isso, né? Então eu acho que o MyCrestron é muito interessante, é muito simples, você faz tudo via web. Tem pessoas aqui no chat aqui, que eu vi, enfim, que já utilizam esse serviço, né? E estão muito felizes com isso. Então, por exemplo, você tem uma residência lá com 20, 30 keypads. Se 1 ou 2 falharam por algum motivo, se alguém desligou o amplificador, você já é notificado disso. Acho que isso é a graça aí da Crestron, né?
Exatamente. A outra pergunta que eu vi aqui é esses treinamentos aqui de certificação online, tudo pelo site da Crestron ou Cove Group. Esses especificamente com certificação de julho vai estar no site da Crestron mesmo, vai ser feito o cadastro, tudo pela plataforma da Crestron, nos Estados Unidos mesmo. E os instrutores, provavelmente o Felipe como Master Instructor, e eu posso ficar como co-host, a gente está definindo isso. E não descartamos também algum treinamento, alguma certificação junto com a Overgroup. Então, no meio do caminho, pode ser que a gente faça alguma coisa antes ou depois, não é descartada. É só ver assim a necessidade, né, de todo mundo e a gente pode pensar em fazer isso também. Tá. Teve uma dúvida sobre Lutron aqui, né? Lutron nós tivemos um webinar ainda essa semana sobre o lançamento de drive Lutron para Crestron Home, onde praticamente todo o ecossistema Lutron foi incorporado. Então, RA2 Select, Rádio RA2, Lutron QS e até o novo Lutron Homeworks QSX. Acho que quanto a Lutron, isso a gente teve um anúncio grande, inclusive o webinar foi feito em parceria por um executivo da Crestron e outro da Lutron, né? Foi acho que quarta-feira agora. Tem alguma outra pergunta que eu tenha perdido, pessoal, que vocês acham relevante aqui, que a gente... Aqui tem, assim, o que não consegui, acho que fica gravado, né? Sim. E a gente pode responder depois por e-mail. Mas tem uma aqui de amplificador mais antigo, como a ES, o Adagio, são compatíveis? O Adagio, ele não está atualmente compatível, mas essa compatibilidade ela está vindo aos poucos, né? Vou dar um exemplo aqui do C2N-IO, que todo mundo conhece. Ele não era compatível até, acredito que 1 mês atrás ou 2 meses atrás. E agora, num update, foi adicionado, então ele também já tá compatível com Crestron Home. Então, hoje não é compatível, acredito que no futuro pode ser compatível. Tem que dar um tempo lá para o pessoal, que isso está... Toda semana a gente tem release beta para ficar testando e tudo mais, e cada um vem com uma porrada de coisa nova. A gente está trabalhando bastante aqui com driver e tudo mais, para ter tudo isso já finalizado. Então, está evoluindo muito rápido. Legal. Bom, acho que é isso, senhores. Acho que é isso também. Bom, eu quero pedir desculpas aí pelo adiantado da hora, por ter tomado aí o tempo do Felipe, do Rocha, e agradecer muito a participação de vocês. Espero que a gente possa repetir em breve aí, e aí sim visitar um tema mais específico, né? Já que agora a gente fez uma bagunça geral aqui sobre Crestron. Aí depois a gente pode abordar um outro tema. Aí perguntas a gente vai registrar o chat. Se alguma coisa falhou, a gente responde depois. E é isso. Felipe, alguma consideração final aí? Tá mutado. Tentando deixar o botão aqui, vamos lá. Não, Ricardo, agradeço aí a participação de todos. Enfim, foi muito bom. Espero que a gente tenha levado aí um conhecimento geral aí do que a Crestron tem de home, né? Teve muitas perguntas aqui no chat que nós fomos respondendo aí durante o webinário, e muitos específicos. A gente vai fazendo webinários mais específicos, claro, aí para cada disciplina da Crestron, porque senão, claro, a gente vai ficar uma semana online aqui e não conseguimos terminar, enfim. Claro. Mas agradeço a oportunidade e como eu sempre digo, né, nós estamos à disposição, porque vocês precisarem, ou até mesmo outros webinars de outros assuntos, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Horst? Legal. Eu quero só completar o que o Felipe falou.
Nesse webinar a gente ia colocar um overview prático aqui, eu ia compartilhar minha tela também, mostrar alguma coisa da configuração, como é feito e tudo mais. Já extrapolamos o horário, não deu tempo, mas estamos planejando aí um próximo mais focado como se faz essa programação, como se faz essa configuração, e mais hands-on, assim, né, mostrando na prática como que funciona isso. Muito obrigado a todos e vai ter que pagar a cerveja, Ricardo. Com certeza. É verdade, aqui, Ricardo, tá? tem que pagar para todo mundo. Tem um voucher. Até lembrando, Horst, eu esqueci de falar, o aplicativo agora, Crestron Home, ele tem um demo, né? Então, você pode instalar e mesmo sem uma controladora, você pode manusear e sentir qual é o caminho dessa interface, que é a ideia de a gente revolucionar os configuradores. Então, perfeito. É um convite também, além do site da Crestron, experimentem um aplicativo Crestron Home, ainda sem uma controladora, vocês podem ter uma sensação de usuário, que é a mais importante, né? Bom, quero agradecer aí o Felipe, o Horst. Vai ter continuação, com certeza. Espero que não tão longa, né? E obrigado, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Bom final de semana a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo. Bom final de semana. Tchau.